Estação Cidadania no Ar em duas plataformas, no portal enviara.com.br e também no programa Enviara Notícias, disponibilizando para você formas de você interagir conosco, seja utilizando o canal 91, o número do WhatsApp da Rádio Enviara sempre à sua disposição, 998850900, você pode mandar sua dúvida, sua pergunta, sua questão. Sua opinião e comentário também são muito importantes para nós. Uma sugestão de tema, um assunto que você queira saber mais, enfim, interaja, participe conosco, tanto quanto a página do Facebook da Rádio Enviara FM. Também no YouTube você pode acompanhar a live do programa Enviara Notícias, interagir ali em tempo real com a produção do programa Enviara Notícias, encaminhando a sua dúvida. A sua participação será sempre muito bem-vinda e essa questão de direito realmente é muito dinâmico. Na terça-feira desta última semana, dessa semana que estamos encerrando hoje, nessa questão hoje, sexta-feira, dia 27 de março, na terça-feira, dia 24 de março, nós estávamos falando ainda na questão dessas medidas provisórias 927, 928, na live do programa Enviara Notícias, a nossa ouvinte internauta Tatiana Eugênio, acompanhando atentamente ali aquelas explicações que nós tentávamos esclarecer, formulou uma questão, aliás, agradecemos a participação da Tatiana Eugênio, ela formulou uma questão na terça-feira. Como eu disse, 3 dias separam a pergunta da Tatiana, na terça-feira, hoje sexta, e tanta coisa aconteceu nesses 3 dias, Tatiana. Você perguntava como as pessoas que trabalham autônomos vão ser cadastrados para receber os R$200 e ainda desejava um bom dia. Bom dia para você também, excelente final de semana para todos nós. Ô, Tatiana, de lá para cá tanta coisa mudou, nós já havíamos iniciado a gravação do quadro aqui do nosso podcast com a Estação Cidadania, quando de uma hora para outra, da tarde e noite de ontem para hoje, foi aprovado na primeira Câmara, no caso, nós temos o Congresso Nacional formado por 2 casas legislativas, a Câmara dos Deputados, formada por 513 deputados federais, e a Câmara Alta, chamada o Senado Federal, formada aí por 81 senadores, são 3 senadores para cada estado brasileiro. E daquela data em que você formulou a pergunta e que nós iríamos responder que ainda não havia sido encaminhado qualquer projeto para a Câmara ou para o Senado, para o Congresso Nacional, Tatiana, de uma forma geral, essa seria a resposta, que não haviam nem encaminhado qualquer projeto, quanto mais as inscrições teriam sido abertas, nós iríamos informar quanto a isso, né? Mas de lá para cá, Tatiana, nós tivemos a notícia na tarde e noite da quinta-feira, ontem, dia 26 de março, do envio de um projeto de lei aprovado pela Câmara Federal dos Deputados e, portanto, já passou pela primeira peneira, que seria a Câmara dos Deputados, e seguiu para análise e discussão no Senado Federal, da renda básica emergencial, já não mais de R$200, Tatiana, mas agora elevada em negociação do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. O deputado federal, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, foi fundamental nessa negociação, aumentando para R$600, aqueles antigos R$200, foi elevado para R$600, e segue agora, como eu disse, para discussão no Senado Federal. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira, ontem, o pagamento de um auxílio emergencial por 3 meses, no valor de R$600 por pessoa de baixa renda. Se destina para essa categoria, para essa classe de cidadãos. Cada família pode acumular até 2 benefícios, somando no máximo R$1.200. Essa medida foi incluída pelo deputado Marcelo Aro, do Partido Progressista, aqui de Minas Gerais, no projeto de lei 9.236. Esse projeto já existia e estava tramitando desde 2017, incluindo aí um programa
de renda básica e que foi agora retomada a tramitação por força da pandemia do coronavírus. E que era de autoria do deputado Eduardo Barbosa, também de Minas Gerais, só que do PSDB. Né? E agora o texto que foi aprovado, como eu disse, segue para análise do Senado Federal. No texto substitutivo, Marcelo Aro incluiu sugestões de vários partidos para ampliar o acesso aos recursos durante o período de isolamento para combater a proliferação do coronavírus do Covid-19. Inicialmente, na primeira versão do relatório, o valor era de R$ 500 contra os R$ 200 iniciais propostos pelo governo. Após as negociações, né, o governo aceitou aumentar para R$ 600. Com um novo valor, a estimativa de impacto financeiro pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, subiu de 12 bilhões para 14 bilhões e 400 milhões de reais que vão ser impactados aí no orçamento da União. Para as mães que são chefes de família, a família monoparental, porque não tem a figura do cônjuge, é apenas a mãe que é normalmente chefe da família, o projeto permite o recebimento de até 2 cotas do auxílio, totalizando R$ 1.200. Enquanto durar a epidemia, o Poder Executivo pode prorrogar esse pagamento por mais tempo, por enquanto 3 meses. Tá? Empresários que, segundo a legislação previdenciária, devem pagar pelos primeiros 15 dias de afastamento do trabalhador por motivo de saúde, poderão descontar o valor desse tempo do salário, dos recolhimentos das contribuições devidas ao INSS. Também foi feita um acerto com os empregadores para, nos primeiros 15 dias de afastamento que são pagos pela empresa, uma compensação descontar do valor devido ao INSS. Para ter acesso a essa renda emergencial, a pessoa deve cumprir ao mesmo tempo, tudo junto, não pode ser uma ou outra, tem que ser uma e outra, um e outro requisito, né? Tem que ser sequencial. Os seguintes itens: ser maior de 18 anos, não ter emprego formal com uma assinatura em carteira, por exemplo, não receber benefício previdenciário ou assistencial da LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal que não seja o Bolsa Família. O único que se exclui aqui é o Bolsa Família. A pessoa tem que ter mais de 18 anos, não ter emprego registrado em carteira e não receber outro tipo de benefício previdenciário, assistencial, seguro-desemprego ou de outro programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família, que é aceito. A pessoa pode receber Bolsa Família e acumular com essa renda emergencial, tá certo? A renda familiar mensal por pessoa de até meio salário mínimo, R$ 522,50. Então, soma toda a renda da família, divide pelo número de pessoas e não pode exceder a R$ 522,50 por pessoa. Tá? Ou de até 3 salários mínimos, no total, R$ 3.135. E, além disso, não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70. Essa renda vai ser apurada vai ser verificada através do CPF da pessoa, de acordo com as informações que vão ser consultadas no site, ali nos registros da Receita Federal. A pessoa que está pedindo, só repetindo, tem que ter mais de 18 anos, não ter emprego formal registrado em carteira, a renda mensal dela não pode exceder 3 salários mínimos, ou, no máximo, R$ 522,50 por pessoa da família, tá? Não pode passar desse valor, e no ano de 2018 ela não pode ter excedido, no ano, R$ 28.559,70. Esses dados vão ser apurados, vão ser calculados no momento do requerimento, de acordo com os dados que o próprio governo tem no Cadastro Nacional de Informações Sociais. Os candidatos deverão ainda cumprir uma dessas condições: exercer atividade na condição de microempreendedor individual. Os MEIs, aquele que está cadastrado como MEI, vai ter direito a essa renda emergencial.
Então, nós temos aí várias pessoas que se cadastraram como mês e ficam na dúvida se vai ter direito. Sim, os microempreendedores individuais terão direito nesta renda, essa renda emergencial, enquanto durar a pandemia do coronavírus. Ser contribuinte individual ou facultativo do RGPS, Regime Geral da Previdência Social. Pode ser, então, microempreendedor individual ou ser contribuinte normal, sem ser microempreendedor, o contribuinte autônomo ou facultativo. Também vai ter direito, certo? Ser trabalhador informal, aquele trabalhador que trabalha, popularmente, aquele trabalhador que faz os bicos, né? Aquele que a gente fala assim, trabalha aqui, presta um serviço aqui, acolá, mas desde que esteja cadastrado, esteja registrado no Cadastro Único do Governo Federal para Programas Sociais do Governo, é o CadÚnico, Cadastro Único do Governo Federal para famílias de baixa renda, e ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março desse ano. Então, a renda média vai ser apurada até março, tá? Não entra depois de março, porque a partir de março a renda de todos os trabalhadores vai cair, evidentemente, porque a economia parou. Será permitido 2 pessoas de uma mesma família acumularem benefícios, um do auxílio emergencial, tá? E um do Bolsa Família. Se o auxílio for maior que o da Bolsa, a pessoa poderá fazer a opção pelo auxílio. Isso é uma regra que a pessoa pode fazer a opção. Já a renda média será verificada por meio do Cadastro Único do Governo Federal para famílias de baixa renda, para todos os inscritos, e para os não inscritos com a autodeclaração em plataforma digital. Aquelas pessoas que já estão cadastradas no Cadastro Único do Governo Federal para famílias de baixa renda, têm as suas rendas declaradas neste cadastro, então não precisa se preocupar, já existem ali as informações de renda. Aqueles que não estão cadastrados poderão requerer, mesmo sem ter o registro no Cadastro Único, mas vão ter que fazer uma declaração de renda à parte para poder requerer, certo? Numa plataforma digital. Na renda familiar serão considerados todos os rendimentos obtidos por todos os membros que moram na mesma residência, exceto, voltamos a falar, o Bolsa Família. Como o candidato ao benefício não pode ter emprego formal registrado em carteira, o substitutivo lista que entra nesse conceito todos os trabalhadores formalizados na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, todos os agentes públicos, independente da relação jurídica, todos os servidores públicos contratados pelas empresas públicas, servidores de todas as esferas, enfim, todo trabalhador que tenha registro formal, tá certo? Também vai ser feito uma antecipação para as pessoas com deficiência e idosos, candidatos a receber o benefício de prestação continuada, o LOAS, de um salário mínimo mensal, 1.045, o INSS pode antecipar o pagamento de R$ 500 do auxílio emergencial para aquelas pessoas que recebam o BPC, até que seja avaliado o grau de impedimento no qual se baseia o pedido, né? Então, essas pessoas que recebam o benefício assistencial estão impedidas pelas regras atuais. Enquanto se observa se pode ou não, porque as pessoas podem pedir, o INSS pode antecipar R$ 500 até que se verifique. Antecipar significa pagar antecipadamente R$ 500 para poder fazer um repasse emergencial até que se defina, sim ou não, se vai poder conceder ou a renda emergencial junto com o benefício assistencial. Essa avaliação costuma demorar, porque depende de agendamento com médicos, enfim, então se anteciparia R$ 500 enquanto não vem a resposta, tá certo? A forma de pagamento, segundo o projeto, será feito por bancos públicos federais por meio de uma conta do tipo poupança social digital. Então vai ser criada uma conta poupança digital, onde vai ser feito esse pagamento. Você vai ser aberto automaticamente o nome do beneficiário, com dispensa da apresentação de documentos e isenção de tarifa de manutenção, para não ter qualquer tipo de pagamento de taxa, certo? A pessoa poderá fazer ao menos uma transferência eletrônica de dinheiro por mês sem custo para a conta bancária mantida em qualquer outra instituição financeira do banco, mantida e autorizada pelo Banco Central. A conta pode ser a mesma já usada para pagar recursos do programa social, que as pessoas já têm, pode ser utilizada a mesma. Se a pessoa deixar de cumprir as condições estipuladas, o auxílio deixará de ser pago
para fazer as verificações necessárias, os órgãos federais trocarão informações, ou seja, vai haver verificação no início, meio, em todo o tempo vão ser trocadas informações entre os órgãos federais, Receita Federal, INSS, as secretarias de ação e promoção humana vão trocar informações o tempo todo durante esse período inicial de 3 meses, que pode ser prorrogado se, Deus livre e guarde, a pandemia do coronavírus se esticar por mais tempo. Quanto às inscrições, não estão abertas, não acreditem em links que estão chegando por aplicativos de mensagem, na rede social do Facebook, não cliquem e não forneçam dados nessas vias, nessas plataformas, porque o projeto ainda se encontra aprovado apenas na Câmara dos Deputados, segue para análise do Senado Federal e, portanto, ainda não está aprovado. Depois que for aprovado no Legislativo, segue para análise, sanção, aprovação ou algum veto do Presidente da República. E somente depois é que vai ser regulamentado. Vai ser feita uma criação de um site, uma plataforma digital, que as pessoas vão ser informadas e você aqui, ouvinte, internauta que acompanha o programa Inverno Notícias e também o Estação Cidadania, vai saber em tempo real, quando for criado, o site, o endereço correto para não ser induzido a erro. Então, só reforçando, não clique em nenhum endereço, nenhum link que você receba por aplicativos de mensagem, nas redes sociais do Facebook, enfim, ainda não foi criado. Então, apenas reforçando, Tatiana Eugênio, que você que foi a autora da pergunta, ainda na terça-feira que estamos respondendo hoje, ainda não existe, não estão fazendo inscrições, não acreditem em quaisquer informações contrárias. Quando for aprovado pelo Senado e promulgado, sancionado ou vetado parcial ou totalmente pela Presidência da República, assim que estiver disponível qualquer regulamentação, você vai saber primeiro aqui no quadro Estação Cidadania, no programa Imbera Notícias. Fechado? Então é isso que nós trouxemos aqui para a versão interativa do podcast do quadro Estação Cidadania nesta sexta-feira, encerrando sua versão hoje, mas marcando um breve encontro logo, assim que a gente puder voltar a retornar aqui com vocês aqui na Rádio Imbira FM. Estação Cidadania.